Não se sinta assim, só pela metade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional. Fala galera, bem-vindo ao Na Roda com Samba Cover. A gente está começando um projeto novo aqui e é meio que para mostrar para vocês que estão em casa, principalmente a galera do Brasil, como é que é essa relação de quem está vindo para o Canadá, como é que as pessoas conseguem emprego, como é que elas se relacionam aqui. Então, para esse primeiro projeto, a gente resolveu convidar um integrante da banda, Rafa. Fala aí, Rafão. Beleza? Tamo junto, parceiro. Então, antes de mais nada, a gente começar, já deixa seu like, já se inscreve, já compartilha o conteúdo. Vai ser bacana para ajudar a gente, né? Que você esqueceu, aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Tá recebendo aqui hoje o Rafa, que é um integrante da banda, que toca cavaco, e ele também é engenheiro mecânico aqui no Canadá. Então ele vai contar um pouco como é que foi, que aconteceu esse processo, e a gente vai bater um bate-papo bem descontraído para vocês saberem mais um pouco sobre a profissão. Fala aí, Rafão, beleza? Beleza, galera? Fala Samba Cover. Tamo aqui. Pô, maior prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, minha experiência aí, e até para o pessoal que está no Brasil e tem esse sonho de imigrar para o Canadá e quer conhecer um pouco como é que funciona o esquema da profissão aqui, como é a profissão de engenharia, como é o mercado de trabalho. Minha ideia é poder compartilhar um pouco do que eu passei, do que eu vivo hoje trabalhando como engenheiro aqui na área. Então, estou aí aberto para responder as perguntas que vocês tiverem. Show de ar, moleque. Tem que aguentar. Então já começa respondendo pra gente aí. Como é que você chegou no Canadá? O que te trouxe aqui? Como é que você veio parar aqui hoje? Cara, isso é uma coisa interessante. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico, eu me formei na Universidade Federal da Bahia em 2013 e trabalhei cerca de 4 anos na indústria de óleo e gás, em Macaé, na verdade, no Rio de Janeiro. E aí, nesse período, eu casei e tal, e a minha esposa, a gente sempre teve esse sonho de morar fora. Então, assim, a gente começou a procurar países que tivessem esse programa de imigração. A gente terminou achando o Express Entry, que é um programa do governo canadense para poder imigrar para cá. A gente aplicou para esse programa lá do Brasil, recebemos o convite do governo para vir para cá para o Canadá, e aí decidimos largar tudo lá e vir para cá na cara e na coragem. Já com emprego? Sem emprego, sem nada, aqui? né? Eu larguei tudo, comecei do zero aqui. A gente veio na cara e na coragem. E aí chegamos aqui no Canadá em janeiro de 2018. Mas qual foi o papel que você chegou aqui com? Eu cheguei já como residente, com o PR. Eu apliquei para o Express Entry do Brasil, recebi o convite de lá, recebi o PR e aí depois que a gente veio. E a ideia já foi procurar algo na área ou qualquer coisa? Porque a muito ideia brasileiro aqui começa assim, né? Vem e pega qualquer trabalho para começar a experiência canadense e daí entra na área. Cara, pra falar a verdade, antes de vir pra cá, eu comecei a ver bastante vídeo de gente que já morava aqui, que trabalhava com engenharia. Achei pouca informação, na verdade, na internet, mas o pouco que eu achei era o pessoal falando que era bem complicado entrar no mercado de trabalho aqui, porque precisava de experiência canadense, etc, etc. Mas dei sorte e consegui achar um emprego na área logo com 2 meses aqui. Acho que todo mundo aqui já recebeu essa pergunta sobre como validar diploma, se tem algum processo. Bom, tem. Esse é o fator mais complexo e é o fator que é mais difícil de achar informação na internet sobre isso. Como é que funciona a coisa aqui no Canadá? A engenharia aqui no Canadá é uma profissão que ela é regulamentada e licenciada. O que é que isso significa? Bom, regulamentada é que ela é uma profissão tal qual no Brasil, que tem órgãos regulamentadores. No Brasil você tem o CREA, aqui tem as entidades locais que fazem esse mesmo sistema de regulamentação. A grande diferença está na parte do licenciada. Por ela ser uma profissão licenciada, é obrigatório que para você exercer a profissão você esteja licenciado em um desses órgãos. Uhum. E esse é o grande fator que dificulta quando você está imigrando para cá. Por quê? Porque para você estar licenciado com o órgão, você precisa atender a esses critérios. Né? Exatamente, atender esses requisitos. E os requisitos para você fazer essa inscrição na associação são 5 requisitos básicos que eles falam. Eles citam 5 requisitos globais. Sendo o primeiro, diploma, é o requisito acadêmico deles.
para você atender esse requisito acadêmico, você precisa ter um diploma, caso esse diploma tenha sido por uma das universidades credenciadas e acreditadas aqui no Canadá. No caso do Brasil, nenhuma faculdade, nenhuma universidade do Brasil é acreditada pelo Canadá. Então, para você fazer essa validação do diploma, você precisa apresentar seu currículo de curso e, com base no seu currículo de curso, eles vão avaliar se seu currículo de curso atende todos os pré-requisitos necessários para poder validar a sua parte acadêmica. Então, Mas isso é feito de forma direta ou é um outro órgão? É o próprio CREA daqui que faz É o próprio CREA daqui que faz isso. Quando você começa a sua inscrição no CREA local, você submete sua documentação, que no caso é seu diploma traduzido e seu histórico escolar traduzido, para ele ver o currículo de curso, e aí ele vai avaliar o seu currículo de curso com as necessidades aqui do Canadá e vai ver se tem alguma deficiência ou não. Eles falam que, caso haja alguma deficiência, pode ser solicitado que você faça um exame técnico para poder suprir aquela deficiência. Por exemplo, a matéria, exatamente. No meu caso, eu não precisei fazer nada disso. Meu currículo foi avaliado e foi tudo certo. Esse vale só para BC ou o Canadá inteiro? Só para BC, mas, por exemplo, quando você pega aqui, eu vou falar bastante durante a entrevista sobre PEND. PEND é o Professional Engineer. É justamente essa certificação que você pega depois de ter concluído todos esses requisitos da associação. Então, para você se inscrever na associação, você tem que seguir esses 5 critérios que eu estava falando. O primeiro é o acadêmico, que é o que eu te falei, você vai ter que mandar o diploma, vai ter que mandar o seu histórico de curso, eles vão avaliar. Caso necessário, podem pedir provas ou não. O segundo critério é o critério de experiência. Esse daí é um grande diferencial. No Brasil, a gente está acostumado ao cara que se forma e, logo depois que ele se formou, ele já vai para o mercado de trabalho como um engenheiro profissional. Ele tem toda a autonomia de um engenheiro para poder assinar documento, para poder supervisionar pessoas, etc. Aqui é diferente. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Por quê? Aqui, como é que funciona? Mesmo o cara que é formado aqui no Canadá, assim que ele se forma, ele não é um PEND, ele não é um engenheiro profissional. Ele é o que eles chamam de EIT, que é o engenheiro em treinamento, Engineering Training. Então, assim, para você conseguir o título de engenheiro profissional, você precisa comprovar pelo menos 4 anos de experiência na área, sendo supervisionado por um PEND, entendeu? Então, assim... É um tutor, né? Exato. E se você for estrangeiro, você precisa que ao menos um desses 4 anos tenha sido realizado em solo canadense. Então, esse é o grande fator que dificulta o imigrante aqui. Para tirar o PEND. Isso, tá. O EIT você não O EIT, você recém-formado, se seu currículo for aprovado pela associação, você já recebe o título de EIT. Entendi. Bom, aí esse é o segundo critério. O terceiro critério é a parte de ética e lei. Essa é a única parte que você tem que fazer uma prova. Você precisa estar ciente das leis que regem a profissão no país, então você precisa fazer uma prova sobre ética e leis, que é uma prova de 110 questões de múltipla escolha e uma redação. E existe algum curso para isso, para você fazer? Existem alguns cursos online e eles disponibilizam alguns materiais. Toda a prova é baseada em 2 livros, que você consegue adquirir esse livro facilmente aqui, até pegar emprestado em biblioteca. Eu não achei tão difícil a prova, não. Eu esperava que fosse até um pouco mais complexa. Para essa prova tem um certo custo ou não? Tem. Eu vou falar um pouco de custos mais à frente, mas assim, todo esse processo tem um custo. Tipo, todas as etapas têm um certo custo envolvido. Ainda nessa parte do inglês, para falar para quem está em casa, está querendo vir, está inseguro com o inglês, como é que foi para você entrar no mercado de trabalho e se relacionar com as pessoas assim, em inglês? Foi fácil? Existe algum preconceito? As pessoas ficam muito receosas no Brasil, tem muito julgamento. Como é que você lidou com isso? Isso É legal perguntar, o teu relacionamento como brasileiro, né, nesse mercado, como é que foi? Cara, foi muito interessante, assim, isso foi uma coisa, primeiro falando na parte do inglês, isso foi uma coisa que tirou meu sono bastante no início. Por quê? Meu inglês era bom, relativamente bom, intermediário e tal, então assim, eu me comunicava bem, conseguia entender tudo legal, mas assim, eu não conhecia muito os termos técnicos, até porque, mesmo falando da minha profissão, eu vim do Brasil, da área de óleo e gás, e comecei a trabalhar aqui na parte de geração hidrelétrica, então era um campo novo, vários termos técnicos que eu não conhecia, e aí eu fiquei meio receoso e tal, então assim, na minha primeira semana de trabalho, as primeiras reuniões que eu participei, assim, tipo, reunião de conferência, de telefone e tal. Na reunião, telefone, né? Exatamente. É difícil, tipo, né? eu acho que eu absorvi uns 10% da reunião no máximo, assim, e eu falava,
caralho, o que é que eu vou fazer? Mas aí com o tempo você vai aprendendo os termos técnicos e vai tirando de letra. Agora, uma coisa que é muito interessante, que tipo assim, me surpreendeu muito positivamente aqui no Canadá, é que por ser um país muito cosmopolita, você tem gente do mundo inteiro aqui. Então, assim, o pessoal aqui é muito receptivo à questão de você não ter o inglês como sua língua principal. De você, tipo, tá ainda aprendendo. Eles sempre buscam te entender Eles mais. sempre buscam, eles têm a maior paciência de tentar te entender, de saber que você não fala inglês como primeira língua, Eu então que vejo você que tá eles- lutando ali. Exatamente, que eu vejo que eles têm um entendimento que se você tá aqui falando a língua deles, você fala uma língua a mais, eles só falam a deles, né? Eu Perfeitamente. vejo muita gente já viu isso também, Exatamente. falar de respeito de E pô, uma outra coisa que é interessante é que, tipo assim, aqui em Vancouver, principalmente, tem muito asiático. E o asiático, ele tem muito mais dificuldade do que o brasileiro de se comunicar em inglês. Então, o pessoal já é muito acostumado com isso também, de, tipo assim, ter paciência para tentar entender Uma o que coisa você que eu tá falando. reparo é que o nosso sotaque é mais compreensível pro Exatamente, pro é. americano, pro canadense, do É. que seria em outros países, né? O francês. Mas só voltando aqui, só para eu concluir a questão da certificação, que é uma questão que muita gente me pergunta, eu estava falando dos 5 fatores que você precisa preencher. Eu falei da parte acadêmica, do diploma, falei da parte da experiência profissional, 4 anos sendo 1 ano em território canadense, Parte ética. a parte da lei ética, que é a prova. A quarta parte é a parte de caráter. Essa parte é completamente subjetiva. Você não precisa fazer nada disso, só com base em tudo que você escreveu. Porque assim, a parte a parte da experiência profissional, você tem que preencher um relatório com vários episódios de sua carreira, explicando que você atende todos aqueles pré-requisitos de experiência, e cada um desses episódios tem que ser validado por seu supervisor. Então, assim, nessa parte, eles já fazem o conceito deles de saber se você tem caráter ou não. É tudo baseado nos processos que você vai seguir. Como é o feedback do seu supervisor, etc, etc. Mas, enfim, é um dos pontos que você tem que atender. E, por último, a parte de proficiência na língua. Essa parte é outra que todo mundo fica mó receoso também e tal, mas para alívio de todos, não precisa fazer absolutamente nada nesse sentido. Não tem prova, você não precisa mostrar IELTS, você não precisa de absolutamente nada. Eles avaliam o seu inglês com base no processo, como você preencheu exatamente, como você preencheu o formulário, como você fez a prova, etc. Então, é assim, importante sempre preencher tudo legal, exatamente, bonitinho, porque vai ser bonitinho e avaliado. tal, porque o seu inglês vai ser avaliado nisso daí. Então, assim, preenchendo esses 5 critérios, você consegue aplicar para o PIEND e conseguir o seu diploma e o seu carimbo para aí sim atuar como PIEND. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, que muita gente me pergunta, é o seguinte: mas porra, você precisa pelo menos de 1 ano de experiência canadense. Como é que você faz para trabalhar como engenheiro? Você não pode trabalhar como engenheiro aqui? Você pode. Esse é o mais importante de você entender. Você pode trabalhar como engenheiro, mesmo não tendo a licenciatura, mas você não vai poder assinar nenhum documento técnico. Você precisa trabalhar sob a supervisão de um engenheiro que seja PIEND o tempo inteiro. Então, assim, você não pode andar com suas próprias pernas. Você vai pegar um cargo de analista ou alguma coisa do tipo, ou é específico? Você pode até pegar um cargo de engenheiro júnior, nem que seja, não precisa necessariamente ser analista, mas você vai precisar ter um engenheiro te supervisionando o tempo inteiro. Você não vai poder assinar por nada até você ter o PIEND. Então, assim, essa é a grande barreira, digamos assim, para o brasileiro, que é conseguir esse primeiro emprego, não tendo a certificação ainda, e que você vai precisar ficar nesse emprego por pelo menos 1 ano para adquirir esse 1 ano de experiência canadense, para aí sim você poder aplicar para a certificação. Mas como que você consegue isso? No meu caso, eu consegui através de uma empresa de consultoria. Porque as empresas de consultoria, por ela ter um quadro de engenheiros grande, ela consegue sempre que tem alguém te supervisionando. Então, para eles é mais fácil. Então, como é que eu fiz? Isso quer dizer, então, que o mercado é muito difícil para você começar? Tem muita vaga para galera que é, assim, meio que júnior, né? Aí é que tá. Não é fácil. Eu não vou lhe dizer que é um mercado fácil. Mas, assim... Porque o grande problema é o seguinte. A empresa tá querendo... Se põe no lugar da empresa. Você quer contratar alguém que tenha ou experiência ou um cara recém-formado que tenha assim um futuro que você possa moldar ele. O cara recém-formado, a empresa vai tender a contratar o cara que se formou aqui. Ela reconhece Então, o estudo. que ela reconhece o estudo do cara aqui, já é acreditado, o cara já consegue de imediato pegar o título de engenheiro em treinamento, etc. Então, não estou dizendo que é impossível. Pode ser que você tenha um perfil muito bom que o cara te selecione para ser engenheiro júnior.
Então, o que tende a acontecer é a empresa pegar você, sabendo que você tem experiência naquela área, Mesmo ou sendo do experiência Brasil. na engenharia, mesmo sendo do Brasil, porque ele sabe que ele vai te colocar na empresa ali por um tempo, por um ano, por exemplo, e depois disso, você já pode aplicar e você já pode receber o seu título de engenheiro profissional. Né, É exatamente, é tipo um investimento da empresa. Então, assim, duas saídas muito boas para poder romper essa barreira. Uma é empresa de consultoria, que foi o meu caso, como aconteceu. Especializada em Especializada em engenharia. E a outra situação também que você pode reverter essa barreira é em empresas grandes, por exemplo, empresa de projeto. É uma empresa que o quadro é praticamente engenheiro, na empresa toda. Então, para eles é muito fácil ter alguém te supervisionando. Sempre vai ter um cara te supervisionando, entendeu? Então, é mais fácil você se colocar no mercado e conseguir esse 1 ano de experiência para poder ter sua certificação nesses dois cenários. Tu falou da língua inglesa e tal. Já passou algum perrengue? Teu trabalho Demais. Assim, eu sempre coloquei na minha cabeça, porque, pô, eu trabalho numa coisa que é muito sensitiva, a parte da segurança, né? Eu trabalho atualmente com a parte de geração hidrelétrica, eu trabalho numa hidrelétrica, numa planta hidrelétrica, então o fator segurança é primordial. Então, eu quero entender bem o que eu preciso fazer antes de eu começar a fazer. Então, o que já aconteceu várias vezes é, tipo assim, uma pessoa tentar me explicar uma coisa e eu perguntar 50 vezes pra ela: não, mas peraí, eu não entendi direito, me explica de novo aí. Aí o termo outro que eu não sabia, eu falava: peraí que eu vou procurar esse termo aqui e tal. Então, assim, no começo... E é isso que eu falei que é legal aqui, porque eles têm paciência pra isso, né? Então, no começo foi... Acho que todo mundo aqui deve ter passado por isso, né? Em algum momento. O canadense, ele tem esse perfil, esse profile de te atender, de ser prestativo, tentar resolver o seu Provavelmente problema. alguém na família dele também já passou por isso. E também pela cidade ser verdade. multicultural desde pequeno, nas escolas estão sempre aprendendo a respeitar uma cultura estrangeira que Com certeza. acho bem legal. Ainda dentro do tema de experiência, que é uma coisa que as pessoas que querem vir sempre têm interesse em saber como é que elas podem aproveitar a experiência delas. Como é que foi para você, no processo seletivo, ter essa referência, mostrar suas referências? Eles pediram do Brasil ou só queriam saber se você tinha alguma coisa aqui? Bom, primeiro eu vou falar um pouco como que eu consegui esse meu primeiro emprego, porque eu acho que isso é também uma questão que vai estar envolvida nessa resposta aí. Uma coisa muito interessante que eu descobri, na verdade eu não sabia antes de eu imigrar, eu só descobri assim que eu cheguei aqui, que o governo do Canadá, eles têm alguns órgãos que facilitam a recolocação profissional do imigrante no país. Então tem um órgão chamado WorkBC, a gente vai disponibilizar o link aí no vídeo, e tem o... Todos os links na descrição, hein, galera? Fica tranquilo. Em algum aí lugar vai aí. E tem o ISS of BC, que é o Immigrant Service Society. Deixar claro, é para qualquer imigrante ou só para quem tem visto permanente? Ou... Tem alguns projetos deles Se que não é me engano, só para quem é residente, mas tem alguns também que que também servem para quem é estudante? também ou serve qualquer- para quem é estudante também. Outro ponto interessante de eu citar aqui é que esse processo da certificação do PIEND, ele também pode ser feito por quem não é residente. A única diferença é que quem não é residente vai pagar uma taxa, a anuidade, tal qual a anuidade que a gente paga no CREA no Brasil. A anuidade é um pouco maior para quem não é residente, mas o não residente também pode fazer todo o processo normalmente. Sim. Mas enfim, como eu estava falando, esses dois órgãos, o WorkBC e o ISS of BC, foram os dois que eu usei aqui na província aqui que eu moro, né, de British Columbia. E o que eles fazem? Eles tentam te recolocar profissionalmente no mercado. Então, eles fazem o quê? Eles te auxiliam em treinamento para entrevista de emprego, eles te auxiliam para poder preencher o currículo, para você fazer o seu currículo, porque o formato do currículo aqui é um pouco diferente do formato do Brasil. Tem a questão da cover letter, que no Brasil não tem, que é uma carta de referência. Não é bem uma carta de referência, é uma carta de você se apresentando, uma carta de apresentação. O que muita gente diz é que a galera, como recebe muito currículo, tem 10 segundos pra convencer, ser convencido a abrir seu resumê mesmo. Exato. Então a cover letter serve muito pra isso, pra uns 15 segundinhos o cara ler, gostei do que eu vi. Eu escrevi muito de conversa. Nem fale. Mas aí sim, eles te auxiliam nesse processo de você fazer o seu currículo e tal. E o ISS of BC tem um programa que é muito interessante. Se você for residente, que foi o meu caso, eles pagam, ou seja, e esses programas são totalmente gratuitos, mas no ISS of BC eles ainda pagam para você, caso você queira fazer um curso técnico que seja interessante para você se recolocar no mercado. Então eles pagam para você isso é fantástico. Muito legal. Então assim, e outra coisa que eles fazem, além de preparar para entrevista, currículo, etc., eles organizam e quando não organizam, indicam para você feiras de emprego, que acontecem bastante aqui.
que, tipo, várias empresas do Canadá vão e põem os stands buscando candidatos. E foi numa dessas feiras que eu consegui meu primeiro emprego. Eu tinha chegado aqui há mais ou menos 2 meses, e aí fui para uma feira dessas. Tinha uma empresa lá que estava buscando um candidato para uma certa vaga. Eu fui, conversei com o cara lá já na hora, já na feira. Ele já pula bastante processo quando você vai nessas feiras, porque você já tem um bate-papo direto com a pessoa, né? Então, assim, Não já é conversei. frio, Exato, né? não é aquele Você contato de mandar e-mail, mandar currículo e tal. Já é um contato direto. Então, conversei com a pessoa. Você fala dei que é meu muito mais currículo. informal, né? Porque às vezes o cara tá no trabalho dele, É. tendo que resolver um monte de coisa, pra ficar olhando e-mail, ficar olhando currículo Exato. dos outros, é muito mais fácil você ter o contato direto. Exatamente. E foi o que aconteceu. Eu dei esse meu currículo e aí era uma empresa de consultoria, como eu falei. Comecei a trabalhar com eles, trabalhei 1 ano com eles. Depois desse 1 ano, fiz o meu processo do PNG, recebi o meu diploma, meu carimbo, etc. E logo depois consegui ser efetivado pela empresa que eu prestava consultoria. Então, fala um pouquinho pra gente como é que é o mercado de trabalho de uma forma geral na engenharia. Como é que você sentiu isso, não só para você, qualquer amigo que seja da área também. Interessante. O mercado de trabalho aqui, no Canadá em geral, vai variar bastante de província para província, né? Isso aí, sem dúvida. Mas, assim, no Canadá em geral, o mercado é bem impulsionado pela parte pela parte imobiliária. E aí eu estou falando de construção civil, estou falando de gerenciamento de projeto, estou falando de manutenção predial, toda essa área. E a parte de manufatura. Essas partes são muito fortes. A parte imobiliária, principalmente em Vancouver e Toronto, que são os 2 polos do Canadá aqui, essa parte imobiliária é gigantesca. Então, tem emprego bastante na parte de construção civil, tem emprego bastante na parte de gerenciamento de projeto, manutenção predial, etc. A parte de manufatura, ela vai variar muito de província para província. Por exemplo, Alberta é uma das poucas províncias aqui que é muito forte a parte de óleo e gás. Então, assim, ela é muito boa para a parte de engenharia mecânica, porque a área de óleo e gás é forte. E devido à área de óleo e gás ser forte, a parte de manufatura, de maquinário, de produto metálico, tudo que é relacionado ao óleo e gás lá é muito forte. Então, assim, para engenharia mecânica é muito bom Alberta. O engenheiro de petróleo. Engenheiro de petróleo, exatamente. E a parte de tecnologia, a parte mais recente da engenharia, digamos assim, é muito forte em Toronto e Quebec. Na verdade, em Ontário e Quebec. Eles são mais polos dessa área. Aqui em BC, tem a parte de geração hidrelétrica, que é a que eu trabalho, que é uma parte forte. Tem a parte de manufatura, principalmente com produto derivado de madeira, porque BC é um dos maiores produtores de madeira do Canadá. Então, essa parte de manufatura de madeira também emprega muito aqui. E que mais? Eu acho que a parte imobiliária, como eu falei, Vancouver é um dos polos imobiliários, então tudo relacionado à construção civil, manutenção predial, gerenciamento de projeto, etc, etc, é bem aquecido aqui. Rafão, muito obrigado. Calma aí, vamos perguntar para ele se tem alguma dica pro pessoal que quer ver. Cara, sim, com certeza. Rafão, tem alguma dica, uma consideração que você queira falar aí pra galera que tá pensando em vir pra cá, que tá no sonho? O que você recomenda pra geral? Cara, com certeza. A dica que eu dou é não desista dos seus sonhos. Tipo assim, é muito recompensador você trabalhar com engenharia aqui, porque você tá num mercado que é extremamente fértil e, além disso, é um mercado extremamente qualificado. Dá muito prazer de trabalhar, principalmente com mão de obra direta, extremamente qualificada. Então, assim, não desista do seu sonho, vá atrás. Eu sou a prova viva de que é possível. Eu estou aqui há menos de 3 anos e já consegui, assim, me estabelecer a nível profissional em minha carreira e tal. Então, assim, é possível, é factível, acredite. E assim, pesquise, eu vou deixar vários links aqui nos comentários, na descrição do vídeo, exato, sobre fontes de informação para o processo todo. Então assim, acredite, corra atrás e se tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu contato também aí. Coloca, escreve aí nos comentários, como é que é, no YouTube, explica aí, tem que colocar no comentário. Aqui, ó. Pois inclusive tem um amigo meu que também é engenheiro, ele está ainda no processo de tirar o PNG dele, e a gente está pensando em disponibilizar um material aí, fazer um curso legal explicando todas as etapas do processo,
com detalhe mesmo, como é que você faz a inscrição, as questões da prova, como é que funciona, como você precisa se preparar, enfim. A gente está pensando em disponibilizar um material aí em breve, então fique em contato comigo aí, que se tiver alguma dúvida... A pergunta mais importante, quer fazer? Eu tenho uma pergunta. Não, faz o primeiro que eu vou fechar. Como é que você foi parar no Samba Cover? Essa história é boa. Porque o cara não veio pra tocar na banda, né? Então, nunca imaginei que eu fosse tocar numa banda. Na verdade, eu nunca tinha tocado numa banda na minha vida antes, né? Eu, tipo assim, eu sempre gostei muito de música, tocava violão, tocava cavaco, mas sempre em casa, sempre para meus amigos, para minha família, etc. E aí, logo que eu cheguei aqui no Canadá, lógico, já procurei quais eram as festas que tinham, né? E aí todo mundo me indicou, ó, tem festa, hein, gente? Tem festa. Tem festa, e boas festas, inclusive. E aí, logo que eu cheguei, todo mundo já me indicou, pô, tem uma banda aí, Samba Cover, que é a banda que faz as festas brasileiras, que sabe como festejar de verdade, faz acontecer. E aí eu fui pra 1, 2, 3 festas do Samba Cover, muito boas, e aí aconteceu que o cara que tocava cavaco no Samba Cover saiu, teve que voltar pro Brasil. E aí, vocês postaram no Instagram, dizendo que estavam precisando de alguém para tocar cavaco e violão e tal. Eu tava meio receoso, mas aí minha esposa pressionou. A Rádio Patroa pressionou e fez, vai lá, só pra ver como é e tal, não sei o que. Vai de graça na festa, vamos! Aí eu falei, pô, eu tô aqui pra trabalhar, eu quero saber negócio de banda. Eu vou lá ver. E aí fui, e aí terminou que já tô aqui na banda, tem o quê? Quase 2 anos que eu tô aqui no Samba Cover, me divertindo bastante, e porra, foi fantástico. Bom, pra quem não sabe, nós somos a banda Samba Cover, e nada melhor do que eu fazer um som, né? Alguma coisa Vamos fazer um som. Só pede mais uma rodada aí, a gente toca. Antes de acabar, galera, não deixa de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem propor alguém pra gente trazer aqui, algum tema pra gente trazer aqui, só falar com a gente e a gente vai correr atrás pra fazer. Já tem uma escalação pra vir, mas... Já tem coisa na próxima, coisa boa. Se fosse uma ideia melhor, né? Exatamente. Valeu, simbora. Bora. É nóis. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui.